pesquisa eleitoral, olha só, está falando de eleição, saiu agora na Folha de São Paulo. Olha aí, Farol, ficha técnica. Pesquisa Datafolha, realizada nos dias 7 e 8 de julho, ou seja, anteontem e ontem, ouvindo 2.074 brasileiros em 146 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Presencialmente. Presencialmente, não foi por telefone. Nem por internet. Vamos lá para os números. Qual é a primeira? É espontânea? Espontânea, a comparação de maio com julho tá aí, Ari. Em maio, Lula tinha 21% e agora tem 26%. Bolsonaro tinha 17% e agora tem 19%. Ciro tinha 1% e agora tem 2%. Os outros tinham 2% e permanecem com os 2%. Brancos e nulos eram 8% e agora são 7%. E não sabem ou não responderam, 49%, agora 42%. Esses os números da pesquisa espontânea. Agora, a pesquisa estimulada, onde são colocados os nomes do candidato para avaliação do eleitor. Primeiro turno estimulada, cenário São alguns cenários, esse é um. Isso, cenário A, Lula tem 46%, Bolsonaro 25%, Ciro Gomes 8%, João Dória 5%, Mandetta 4%, branco nulo nenhum 10% e não sabe, não responde 2%. Ari, sim. Você é melhor de matemática do que eu. Você é a Sávia, eu sou de humanas, você é a Sávia, o Ananias e a Apoliana. Me tire uma dúvida aí. Somando ali, 25 com 8... Dá 42. 5. Os outros todos, inclusive Bolsonaro, somam 42. Olha, então, na margem de erro, claro, que é de 2%, a eleição poderia ser resolvida em primeiro turno. Lembrando, sempre, pesquisa não é voto. Se fosse, não precisaríamos de eleição. 2, pesquisa é retrato de um momento. De manhã é de um jeito, na política, de tarde muda, porque a política é volátil. 3, algumas pesquisas se diferenciam das outras pela metodologia. Daí, a gente só pode comparar números feitos pelo mesmo instituto em seus cenários. Ok? Dito isso, tem mais o que, Juliana? Um segundo cenário, Ari, tirando Dória e colocando Leite. Lula continua com 46%, Bolsonaro fica com 25%, Ciro Gomes 9%, Mandetta 5%, Eduardo Leite 3%, branco nulo nenhum 10%, não sabe, não responde 2%. Mais uma cartela, Juliana. Pronto, segundo turno, Ari. No caso, Lula e Bolsonaro. Lula teria 58% dos votos em segundo turno e Bolsonaro 31%. Lula 58%, Bolsonaro 31%. Outro cenário de segundo turno. Acabou? É esse. Temos esse que é o principal, Farol. Há outros, mas o que interessa é esse aí. Vamos lá, então, para a análise. Eu sempre começo com o Lorde. Amadeu, não está dando para o Eduardo Leite, né? A declaração que ele deu sobre quando ele declarou ser gay, não se converteu aí em intenção de voto. Ele aparece com 3% na pesquisa. E isso mostra a dificuldade, mais uma vez, repetimos, daquela terceira via. O presidente Lula tem colhido aí os trunfos das decisões jurídicas favoráveis a ele, as manifestações de rua no final de semana têm uma forte tendência de apoio ao ex-presidente. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro passa por uma crise política dentro do seu governo. A CPI está apontando erros na pandemia da Covid-19, suspeitas de corrupção. E os fatos que surgiram nessa terceira via, com Eduardo Leite se declarando gay e com João Dória dizendo que vai sim às prévias, que quer ser candidato à presidência da República, não trouxe esse
impacto com relação aos votos, está cada vez mais cristalizada essa questão da polarização. E eu chamo a atenção para os números no Nordeste. No Nordeste, Lula tem 64% de intenção de votos. E o presidente Bolsonaro tem uma rejeição de 70% na região Nordeste. Portanto, muito difícil para os candidatos do próximo ano de terem vinculação com o presidente Bolsonaro, que tem 70% de rejeição na região, e enfrentar os candidatos apoiados por Lula, que tem 64% de intenção de votos no Nordeste. Vamos lá, lembrando, esse cenário é de momento, as coisas mudam, quem está no governo tem o instrumento da ação social, tem o instrumento da questão da melhoria econômica, enfim, pode fazer alterações para melhor na gestão. Tem muito tempo, temos 1 ano e 5 meses. Para a eleição, meses. 1 ano e 4 meses. Vamos lá, Poliana. Amadeu, me chama a atenção naquele primeiro cenário de espontânea, a quantidade de pessoas que não sabe ou não opinou. A gente está ali na faixa de 42%. O Datafolha traz essa característica, traz esses números desde a anterior de maio, o que evidencia, Amadeu, uma certa vontade realmente de não ter nem Lula, não ter nem Bolsonaro. Agora, o que falta, evidentemente, para que essas pessoas tenham uma opção, que essa terceira via se organize, que a gente debate aqui, que pela Datafolha parece que não é que as pessoas não querem, porque não está tendo ainda um nome, uma opção muito clara. Na rejeição, que foi divulgada pelo Datafolha, diferente de outros levantamentos que a gente já comentou aqui, Lula não é o menos rejeitado, aqui até mesmo por conta daquele fator... Passa para nós aqui que não está em cartela, por favor. Vamos lá, Poliana. então. Bolsonaro, isso é rejeição. Bolsonaro, 59% de rejeição. Tá. Lula e Dória, 37%. Ciro, 31%. Tá. Mandetta, 23%. Sim. Eduardo Leite, 21%. Essa foi a rejeição medida, né? Tá. 2% não rejeita nenhum, 2% não votaria em qualquer um. Os candidatos principais. Então, rejeição de Bolsonaro, 59%. Rejeição de Dória, 37%. Rejeição de Lula, 37%. Rejeição de Ciro, 31%. Rejeição de Mandetta, 23%. Rejeição de Eduardo Leite, 21%. Então, uma rejeição alta do presidente Lula se empatando ali com Dória, meio que parece que é aquele mesmo público bolsonarista de sempre, e o presidente não sai dessa faixa de 25, nem cresce, nem diminui. Vamos lá, Sávia. Amadeu, essa queda do presidente Bolsonaro, não só nessa pesquisa Datafolha, como nas últimas que foram divulgadas essa semana, é o resultado direto das denúncias de corrupção que o governo tem enfrentado. Então, já se mede esse derretimento da popularidade dele com esse fator, além da economia da inflação que a gente já apontou aqui. O presidente, ele fica mais ligado ao centrão, mais dependente desse apoio político no Congresso, porque o pilar de sustentação de um presidente é a popularidade e, claro, a sustentação legislativa. E a popularidade está derretendo, então ele fica mais dependente do centrão. Eu acho que esse é o principal ponto. E, assim, essa pesquisa Datafolha, ela é bem completa e, numa parte, coloca lá as características, né? Como você vê o presidente. E as características colocadas para o Bolsonaro nessa pesquisa, por exemplo, desonesto, pouco inteligente, foram as opções. Desenham o quadro dele como um vilão. Sabe, já que você falou da questão aí do governo e do próprio presidente, Juliana, vamos então colocar essa mesma pesquisa Datafolha avaliando o governo e o presidente em alguns aspectos. Vamos colocar aí, Juliana? É a mesma pesquisa, portanto, a ficha técnica segue sendo a que exibimos. Vamos lá, olha. Primeiro, tá aí, segue, vamos para frente. Avaliação do governo, Ari. A avaliação em maio, bom e ótimo, 24%. Agora em julho, bom e ótimo, os mesmos 24%. Regular, 30% em maio, agora caiu para 24%, 6 pontos percentuais a menos. Ruim e péssimo, eram 45% e agora 51%, ou seja, subiu 6%. E não sabe, permanece 1%. Algumas questões que a pesquisa quis saber do trabalho do presidente ou da avaliação do
gestor ou do político? Vamos lá, Juliana. Ele é autoritário ou é democrático, Ari? Ele é autoritário para 66% dos ouvidos e democrático para 28%. 6% não souberam opinar. Mais um. Ele é preparado? Ele é preparado ou despreparado para liderar o país? Perguntou o Datafolha. Preparado, 34% e despreparado, 62%. Não sabe 4. E Isso, o último não aí, sabe 4. Juliana, o último é se ele é decidido. Se ele é decidido ou indeciso. Ele é decidido para 41% dos brasileiros. E ele é indeciso para 57%. 3% não souberam opinar. Ainda há outras perguntas sobre a imagem do presidente, mas são tantas, a gente ficaria muito tempo falando. Portanto, sabe, é só para ilustrar aquilo que você trouxe e lembrando que esse cenário de 51% de não aprovo, ele é o maior desde o início da gestão dele. Então, sabe? Só para arrematar, assim, são muitas características negativas, é como se fosse o vilão do país. Na imprensa internacional, o presidente já é pintado dessa forma. Agora, majoritariamente na opinião pública também caminha para esse sentido. E, Amadeu, só para fechar, o presidente ele tem sempre falado, questionado sobre a segurança das urnas. Eu acho que mostra, de certa forma, que ele acredita sim no método científico, nas estatísticas, porque hoje, prevendo que o resultado das urnas não seja favorável a ele, ele faz esse questionamento sobre a segurança. Então, é um ponto para a gente refletir. E olha, eu quero mais lembrar uma coisa também, porque a política sempre apaixonou e nos dias de hoje parece que mais ainda, em função da devoção que boa parte da população tem, especialmente ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Lula. O que estamos aqui mostrando são números, a questão objetiva. 2, aqui não tem torcida. A gente comenta a partir dos fatos e vê desdobramentos, consequências, enfim, é uma análise técnica que estamos fazendo, tentando ser, claro, acima das paixões, que eu entendo que são legítimas, mas que às vezes atrapalham que a gente raciocine direito sobre o cenário demonstrado hoje no país. Se a questão é de uma narrativa que está sendo melhor para um lado ou melhor para o outro, isso... A pesquisa é só o termômetro que está dizendo uma narrativa ou outra que está vitoriosa em um momento ou outro da vida brasileira. Em tela, o momento atual. Ari. Olha, é uma tempestade perfeita contra o presidente. A Sávia já mapeou bem quais são os ingredientes dessa tempestade. 530 mil mortos, desemprego mais de 14 milhões de pessoas e a economia ainda não reaqueceu como o governo esperava. O governo aposta que tudo isso vai regredir no ano que vem, que o novo Bolsa Família vai conquistar o Nordeste, que o desemprego vai cair a um índice aceitável, que a economia vai reaquecer. Mas o que eu vejo hoje é que esses devotos aos quais o Amadeu se referiu, eles são uma parcela muito nítida, muito detalhada. Quais são? São evangélicos, em geral negacionistas, pessoas que são contra o uso de máscara, são contra as restrições de circulação. Aquela parcela que não era bolsonarista raiz, mas que votou no Bolsonaro como uma opção antipetista, hoje parte dela são os arrependidos de terem votado no presidente. Se o presidente não conseguir resgatar essa parcela que votou nele, se arrependeu e hoje já se manifesta nas redes sociais, já tem coragem de se manifestar, a situação vai ficar muito complicada para ele, mesmo faltando um ano e 4 meses, porque ele só desidrata, ele só perde substância. E se ficar só o miolo, esse miolo pode até ser suficiente para jogá-lo no segundo turno, mas não é suficiente para dar a ele um segundo mandato. Então, o Efraim foi, vamos lembrar, né, Ananias? Foi em 2018, não foi? Começo do ano? Foi. O que o Efraim disse? Que a eleição seria de alguém da direita. Que a direita ganharia a eleição de 2018. Então, eu apelarei a Efraim Ribeiro aí. O oráculo. O oráculo, pitoniza
Então, doutor, Pitoniza. O nosso mestre dos magos. Naquela época, o jovem Pessoal, estava eu- de direita. pare com isso, Agora Ari. ele está mais de esquerda. Olha, Efraim responde. Obrigado, doutorzinho. Tá? Já posso ir? Só uma Pode, última pode. informaçãozinha, assim. Uma informaçãozinha de 10 minutos. Porque já virou praxe. Então vou dizer, a doutora Lucy Soares, ela será candidata a deputada federal, não estadual mais. Aí então, Efraim. Mas também não será candidata ao Senado, apesar de ter Só é Efraim que tem. Já bagunçou as nossas cartelas. Já bagunçou Já as nossas mais cartelas. um só o Efraim que tem. Mais um Olha só o aí, Efraim que só o tem. Efraim que tem. Bagunçando as cartelas em 3, E 2, 1. Federal, no caso, pelo Não. Progressistas ou PSDB? Eu acho que Efraim. Não, A acho- pergunta do Efraim, a não, acho que é projeção do progressista Efraim. mesmo. A questão é que a família dela, os filhos já estão criados, basicamente. Não teria nenhum problema ela ir para Brasília. Aí então, Luci tentará a Câmara Federal, informação que só o Efraim que tem. Obrigado, doutor. Um abraço. Resta saber se a Margarete e a Iracema já estão sabendo disso. Né? E a Gracinha e o Elmano. e se tem a muita própria gente, Lucy né? também está sabendo, E o né? Átila Filho. Olha aí, ó. Tem que dar, o Efraim está dando essa informação em primeira mão. Para mim, pelo menos, eu não sabia. Vocês Primeira sabiam? mão. Não, não. Então, Não, provavelmente, na minha ele está cartela não dando... tá. Botei Mas na a minha própria cartela Lucy de também, estadual, primeira né? mão pra ela. Então, ele está dizendo aí o recado para Iracema, Margarete, Elmano, Átila Filho. Átila Filho, E graças Gracinha. Gracinha. Pronto, esses 5 já estão... Ah, eles seriam 6. Mas não seria bom não para